Em 2018, o cinema parou. Metade da vida no universo virou pó. Mas a parte mais assustadora de Guerra Infinita não foi ver heróis desintegrando na tela. A parte mais assustadora foi acender as luzes do cinema e ver quantas pessoas na plateia estavam, no fundo, concordando com o vilão. Thanos estava certo. Essa frase virou um mantra na internet, e isso revela muito mais sobre a doença da nossa geração do que sobre um roteiro de quadrinhos. Nós amamos a ideia do Titã Louco porque, no fundo, ele é exatamente o tipo de Deus que o mundo moderno queria ter. Um Deus que resolve o problema do sofrimento sem nunca exigir arrependimento moral. Um Deus que usa uma calculadora, não uma cruz. Hoje, nós vamos dissecar a mentira do Salvador utilitário. Vamos olhar para o abismo da filosofia de Thanos e entender por que a resposta da Bíblia para o caos do universo é infinitamente mais brutal e infinitamente mais bela. Para entender a cabeça de Thanos, você precisa entender um homem chamado Thomas Malthus. No final do século XVIII, esse economista cravou uma teoria. A população cresce em progressão geométrica, mas a comida cresce em progressão aritmética. A matemática simples diz que uma hora a conta não fecha. O resultado seria fome, guerra e caos. Thanos é o garoto propaganda de Malthus, com uma manopla dourada. Qual é o diagnóstico do Titã? Os recursos são finitos. A vida é um câncer que cresce sem controle. A solução dele? Um ato cirúrgico de genocídio aleatório, justo, imparcial, sem distinção entre rico e pobre. E é aqui que o mundo moderno aplaude. Nós somos uma geração viciada em pragmatismo. Nós acreditamos que a moralidade é uma questão de matemática. Se os números dizem que a Terra está morrendo por causa do aquecimento global, da superpopulação e do consumo desenfreado, então a solução deve ser eliminar a equação humana. Thanos é a personificação do utilitarismo, o sacrifício de alguns para o bem maior de todos. Mas tem um detalhe sombrio nessa filosofia. A mesma lógica que diz que metade do universo deve morrer para salvar a outra metade é a lógica que regimes totalitários usaram no século XX para construir campos de concentração. Nós precisamos cortar a carne podre para salvar o corpo. Esse é o discurso dos ditadores. Esse é o falso messianismo de quem acha que o problema do mundo está apenas na falta de recursos e não na podridão do coração humano. Mas por que o fã moderno de cultura pop, que se diz tão empático, adora o Thanos? Eu vou te dizer o porquê. Porque o Deus Thanos não exige que você mude. O falso Deus da Marvel diz: o problema não é o seu orgulho, a sua ganância, a sua luxúria ou o seu egoísmo. O problema é apenas que tem gente demais, consumindo coisas demais. Thanos tira a responsabilidade moral das nossas costas e a joga em um erro estatístico. Se Thanos for Deus, você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você só precisa torcer para cair do lado certo da moeda. Quando ele estalar os dedos, é um apocalipse confortável. É o juízo final dos preguiçosos, onde a salvação não vem através da transformação do caráter, mas através do assassinato aleatório. E é exatamente aqui que a narrativa dos quadrinhos desmorona, diante do peso esmagador da cruz de Cristo. As duas histórias lidam com um universo corrompido, gemendo, precisando de redenção. Mas os métodos revelam a verdadeira natureza do Deus que governa tudo. Thanos olha para um universo quebrado
e decide que a única forma de salvar a criação é sacrificar a vida das suas criaturas. O sacrifício dos muitos para preservar a ordem. O Deus da Bíblia olha para o mesmo universo corrompido. Ele vê a escassez. Ele vê o câncer do pecado destruindo a humanidade. Mas em vez de estalar os dedos para exterminar as suas criaturas, ele encarna. A teologia cristã inverte a matemática do titã louco de uma forma que a mente humana natural não consegue conceber. Em vez de sacrificar metade do universo para salvar a si mesmo e o seu plano, o Criador do universo sacrifica a si mesmo para salvar a totalidade daqueles que crerem. O utilitarismo humano diz: morram muitos para que alguns vivam. O Evangelho diz: morre o único perfeito para que os culpados tenham vida eterna. Thanos impõe a morte de cima para baixo. Cristo absorve a morte de baixo para cima. Um usa a manopla para obliterar o sofrimento à força. O outro permite que cravos de ferro furem as suas mãos para entrar no nosso sofrimento e redimi-lo de dentro para fora. O mundo queria um Deus como Thanos, um zelador cósmico que varresse o problema do excesso para debaixo do tapete, um juiz que não ligasse para o nosso pecado. Desde que a geladeira estivesse cheia e o trânsito estivesse livre, o sacrifício em guerra infinita é inútil, porque os sobreviventes continuam sendo humanos corrompidos. Do que valeu então? Thanos errou. O sacrifício do Calvário não apenas pagou a nossa dívida, mas arrancou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele não reseta o universo, ele faz novas todas as coisas. Se você gostou, aqui falamos de cultura pop e Cristo de uma forma diferente e irreverente. Nos sigam, compartilhe esse vídeo e comente. Até a próxima.